E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Muito bem. Vamos então fazer nossa aula de matemática financeira agora, iniciando, né, o nosso primeiro mês aí, nesse segundo semestre. Só retomando então o que a gente fez semestre passado, que a Sora começou a falar com você sobre juros simples, né, primeiro porcentagem, como é que a gente transforma do símbolo de porcento para unidade, para valor unitário, para fração, né? A gente fez algumas questões e entendemos o que é capital, o que é taxa de juros, tempo, né? Vimos a questão das formulazinhas, que o juro é dado pelo capital vezes a taxa vezes o tempo. Vimos também a questão do montante, que é capital mais juros. E vimos também a transformação quando o tempo e a taxa não estão condizentes, né, ao mesmo período, quando a gente tem que transformar, né, ou transforma a taxa ou transforma o tempo. E a Sora ainda colocou para vocês aqui uma coisa bem importante, que é em relação à transformação das taxas ali, que eu falei para vocês que no juro simples a gente pode converter a taxa, tá? Mas no juro composto não. No juro composto a gente não vai mexer na taxa, a gente vai mexer só no tempo, quando eles estiverem diferentes. Por exemplo, uma taxa de 2% ao mês durante um semestre, ou durante um ano. A gente vai mexer no tempo, a gente não vai mexer na taxa. Uma taxa de 5% ao semestre durante 2 meses. Tá? A gente vai passar esses 2 meses para semestre. Então, é isso que a gente vai fazer. Cuidado aqui, sempre mexer no tempo e nunca na taxa, porque a taxa equivalente do juro composto, ela é diferente. E a gente vai entender por quê. Bom, a gente viu então o juros simples, né, no primeiro semestre, e a Sora deu 3 atividades para vocês, que foi em relação à nota de R$200, né, aquela pesquisa que vocês fizeram em relação à inflação, o artigo que vocês leram sobre a parte mais histórica da matemática financeira, e também o seminário que a gente fez do livro Pai Rico, Pai Pobre, certo? Agora a gente vai começar a ver juro composto. Ó, eu encontrei um material aqui do Banco do Brasil, que eu achei bem interessante de trazer para vocês. Tem algumas questões que a gente vai trabalhar, inclusive são questões de concurso. Então, é uma forma também de preparar vocês para o mercado de trabalho, né, caso vocês queiram estar concorrendo a uma vaga depois, em algum concurso de banco. Mas é bem importante aqui a gente entender algumas coisas, tá? Primeiro que juro simples acontece de forma linear, tá? Acontece de forma linear. O juro composto, não. O juro composto é aquele juro sobre juro, tá? Isso, gente, acontece em várias operações de crédito, juro sobre juros. Então, operações bancárias, né? Geralmente é assim. A questão da fatura de cartão de crédito, que vocês tiveram lá aquela palestra, né? Com o gerente do banco, e foi falado bastante a respeito das faturas de cartão de crédito, e é uma das operações que envolve muitos juros, né? A gente costuma dizer que na verdade eles comem a gente pela perna, porque é absurdamente os juros que eles cobram. E nós vamos fazer uma atividade também em relação a isso, tá? A gente vai fazer uma atividade baseada na questão das faturas de cartão de crédito e também dos conhecimentos a respeito de juros compostos. Então, fiquem ligados que a gente vai fazer uma atividade em relação a isso no decorrer do semestre. Tá? Então, olha só, as letras, gente, não vai mudar, tá? Só vai aparecer um número a mais aqui na fórmula. Continua sendo a mesma coisa. Juros, né? J para juros, M para montante, C para capital, I para taxa e o T ou o N para tempo, né? Para o prazo. Agora a fórmula mudou, tá? Não é mais J sim, mas sim. A Sora vai botar aqui, ó. Deixa eu limpar aqui. Ó, no juro simples. Opa, não quero salvar isso aqui. Novo, não salvar. No juro simples,
a gente tinha juros simples. Vamos lembrar. A gente tinha isso aqui, né? Ó. O juro é o capital vezes a taxa vezes o tempo. A gente tinha um montante que era o capital mais os juros, né? Então, a gente poderia até escrever o montante dessa forma aqui, ó. Capital mais capital vezes I vezes U. E aí, a gente podia pôr esse C em evidência e ficava assim, né? 1 mais I. Ó, poderia fazer isso aqui. Ah, então isso aqui era o que a gente usava lá nos juros. Simples. Agora, o juro composto, ó. Juros compostos. A gente não tem mais essa linearidade aqui, né? A gente vai falar agora, aqui seria uma função de primeiro grau, né? Uma função afim, que a gente diz, que ela acontece de forma linear. Aqui não, aqui ela acontece de forma exponencial. Enquanto esse crescimento aqui, gente, ó, se a gente fosse pegar um gráfico assim, ó, esse crescimento é assim, em linha reta, tá? O juro composto, ele é assim, ó. Tá? Ele cresce exponencialmente. A gente vai ver ainda em função, a gente começou a estudar função agora, né? A gente vai ver a diferença dessas duas coisas. Então, gente, assim, o montante do juro composto vai ser o capital vezes 1 mais a taxa elevado na potência tempo. Olha só. O M vezes o capital, né? 1 mais I sobre N, elevado a N. Isso aqui é o que tem de diferente e é o que tem de mais importante, porque não podemos esquecer desse 1 aqui, ó. Tá? Porque eu digo para vocês, se nós pegássemos uma taxa de 10%, 10%, tá? Durante 3 meses. 3 meses. Ah, se nós fizéssemos em juros simples, isso aqui ia ser igual a 30%. Concordam comigo? Isso aqui ia ser igual a 30%. Porque 10 mais 10 mais 10. 10 vezes 3. Mas no juro composto não é assim que funciona. Porque é 10% mais 10% em cima desse 10%. Né? Daí vai ficar 11%. Né? E em cima desse 11, mais 10%. Entende? Então, não vai ser 30. Então, olha aqui. Eu ia fazer isso aqui daí, ó. 1 mais I elevado na N. O I é 10%. Então, vai ficar 1 mais 10%, que é a mesma coisa que 10 sobre 100, que é a mesma coisa que isso aqui, né? Elevado na 3. Isso aqui é só para a gente saber, gente, a diferença que tem se eu fizer exponencial ou se eu fizer linear, né? Se eu fizer juro simples ou se eu fizer juro composto. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, 1,1 elevado na terceira. Olha aqui, a senhora vai abrir a calculadora, só para mostrar para vocês uma coisa. Ó, 1,1 expoente 3 é aqui, ó. Olha só. 1,331, tá? 1,331, tá? Muito bem. Só que esse 1 aqui, ó, esse 1 aqui, que a gente somou aqui, ó, no começo, a gente vai descontar aqui no final. A gente vai descontar para saber qual é o juro, tá? Por que a gente vai descontar? Isso aqui, na verdade, é um fator, tá? Que tem que aparecer esse 1, porque se nós pegássemos só a taxa de 10% e elevasse no expoente 3, esse número ele ia diminuir ao invés de aumentar, tá? Eu já mostro para vocês como é que aconteceria. Então, se eu descontar o 1, eu vou ficar com 0,331, né? Só que isso aqui está em valor unitário. Se eu quiser multiplicar isso aqui por 100 para saber em percentual, né? Isso aqui vai ser 33,1%. Olha a
diferença, gente? 33,1%. Aqui deu 30% lá no juro simples. Então, o juro composto, olha como ele cresce bem mais rápido, né? Se comparado ao juro simples. Imaginem vocês o seguinte, por que desse 1, tá? Por que desse número 1 aqui na frente? Se eu pegasse só a taxa de 10% e elevasse no expoente 3 de 3 meses. Olha o que vai acontecer. Pega a calculadora aqui e faz 0,1, que é o 10%, elevado na terceira. Olha aqui. Ele vai diminuir, gente, ao invés de aumentar. Um número decimal, a partir do momento em que você multiplica por outro decimal, porque potência é uma multiplicação por ele mesmo, né? O que é potência? O que é potência? Se eu disser assim, ó, 2 ao cubo, só relembrando, tá? Eu sei que vocês já sabem disso. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Agora, se eu pegar o 0,1 e multiplicar por 0,1, ele vai diminuir, ao invés de aumentar, porque ele é um valor menor que 1, então ele vai diminuir. E se eu fizer isso mais uma vez, ele vai diminuir mais ainda. Como assim juro composto diminui? Não, juro composto aumenta, tá? Então, esse 1, ele precisa aparecer, tá? Ó, tá aqui a formulazinha, tá? C vezes 1 mais I sobre T, esse aqui é do montante. E se a gente quiser saber só os juros, a gente faz como a Sora fez aqui. A gente não multiplica pelo capital, a gente pega só o valor da taxa, 1 mais I, né, elevado a N, e no final desconta o 1. Desconta o 1 e passa para o percentual. Aqui eu estou só exemplificando, vou fazer exercício com vocês, vou pegar algumas questões para a gente trabalhar, mas eu estou só explicando o porquê dessa fórmula, tá? O porquê dessa fórmula. E aí aqui, ó, se tu sabe o montante, se tu sabe o capital, também é só descontar uma coisa da outra, né? Só descontar uma coisa da outra. Bom, olha só. Deixa eu ver que eu saí da página, peraí. Ó. Mais pra frente, que a Sora tava. Então, agora a gente vai ver o seguinte. A gente vai ver uma tabela, a Sora vai mostrar para vocês uma tabela. Aqui, ó. Geralmente, a gente usa ou uma calculadora para fazer esse tipo de cálculo. Quando é um valor que a gente consegue trabalhar sem calculadora, tranquilo, né? Mas quando é um valor que a gente não consegue, nas provas de concurso, tá? Nas provas de concurso, eles costumam usar uma tabela que nem essa aqui, ó. Tá? Essa tabela é chamada tabela de fator de capitalização. Fator de capitalização. Por quê? Porque isso aqui que a Sora mostrou para vocês aqui, ó, é um fator de capitalização. Tá? Esse 1 mais o I é um fator de capitalização. Ou seja, eu preciso saber quanto que isso equivale, né, elevado a tanto tal expoente, eu preciso saber quanto que isso equivale para poder multiplicar pelo meu capital. Então, existe uma tabela, ó, que é a tabela de fator de capitalização. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho o prazo, tá? O prazo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, tem até 10 meses. Tenho as taxas, algumas taxas, 5%, 10%, 15% e 20%. E aí ele pergunta assim, se eu quiser saber uma taxa de 10 meses num prazo de 8 meses, tá? Eu quero saber qual é por que eu devo multiplicar o prazo de 8 meses numa taxa de 10% ao mês. Aí tu vem aqui na tabela, veja aqui 10%, desce até o 8, ó, desce até o 8 e vê
2,144. Então, significa que se tu pegar o 10%, significa que se tu pegar o 1 mais o 10%, tá? E elevar no 8, tu vai ficar com 2,44. 2,44? 144. 2,144, tá? 2,144. Aí basta multiplicar isso aqui pelo teu capital. Tu vai saber quem é o teu montante, tá? Então, essa tabela, ela é uma tabela fornecida geralmente por bancas de concurso, né? Ou alguns professores também, em cursos assim de matemática, cursos específicos de matemática financeira, também costumam liberar. Depois a senhora vai tirar um print dessa tabela e vai colocar junto com a lista de exercícios de vocês, tá? Porque daí quem não tem uma calculadora científica ou quem não sabe fazer na calculadora, olha na tabela, tá? Mas se nós tivéssemos que fazer na calculadora, deixa eu até ver se a calculadora do computador, nós teríamos que fazer assim, ó, 1,1 elevado na 8, ó, 2,143. Lá ela arredondou para 2,144, tá vendo? Então, é assim, na calculadora se faz assim, ó. Se nós quiséssemos saber 15% em 4 meses, ó, tem que dar 1,749, 15% em 4 meses, ó. Se nós fôssemos fazer na calculadora, nós teríamos que fazer assim, ó. 15%, então, 1 mais 15, 0,15, né? Que é 15%, dá 1,15. Elevado, daí a gente vem aqui nessa teclinha, ó, elevado na quarta potência, ó, dá 1,749, exatamente como está na tabela, certo? Então, essa é uma tabela que funciona como uma calculadora. Ao invés de fazer na calculadora, você já olha na tabela. Tudo bem? Então, tudo. Ouvi alguém me responder. Tudo. Muito bem. Então, a senhora vai fazer com vocês um exercício. Ó. Tá? Olha só como é que ele deu nesse exercício aqui, ó. Considere um empréstimo a juros compostos no valor de 100 mil, prazo de 8 meses e taxa de 10% ao mês. Qual o valor do montante? E aqui ele já está dando o fator de capitalização, ó. Que 1,10 na oitava é 2,144. Tá vendo? Então, daí ele já deu o valor pronto. Aí não precisa a gente fazer. Se nós fôssemos fazer isso aqui, ia ficar, então, 100 mil. Vamos fazer lá. Ó, o capital. Então, nosso montante é o capital vezes 1 mais a taxa elevado no tempo. Então, o nosso montante ia ser o capital, que é 100 mil. Aqui ia ficar assim, ó. 1 mais 10% elevado na oitava. Mas aí, ele já deu para nós que tudo isso aqui, ó, que é o que a gente fez aqui antes, ó, dá 2,144, tá vendo? Ah, então agora basta multiplicar essas duas coisas. Tá vendo que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, tem que multiplicar, a vírgula tem que andar 5 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a vírgula sai daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Acrescento 2 zeros. Vai ficar assim, ó. Ó, a vírgula vem pra cá, tá? Porque eu andei 1, 2, 3, 4, 5. Multipliquei por 10, por 100. Ó, 2, 3, 4, 5. Por 100 mil. Então, vai ficar assim, ó. 214.400. Vai ser o montante, ó, no final dessa capitalização, 214.400, tá?
Vamos ali ver outra questão. Ó, considere um empréstimo a juros compostos no valor de 100 mil, o prazo de 2 meses e uma taxa de 10% ao ano. Tá? Qual é o valor? Gente, mesma coisa, ó, 100 mil, mesma coisa que a senhora fez, ó. 100 mil, né? 1,10, que seria 1 mais i, 1 mais a taxa, ao quadrado, né? 1,1 ao quadrado é 1,21. Então, é só multiplicar. Esse aqui eu não vou fazer, porque tá bem simplesinho. Vamos fazer outro aqui, ó. Qual é o montante? Deixa eu até copiar isso aqui. Passar para lá. Vou fazer aqui, ó. Ia copiar, mas ele não aceitou. Qual é o montante de uma aplicação obtido? 2.000, 2 anos e 20% ao ano, tá? 2.000, 2 anos. O montante é 2.000, tá? O capital, quer dizer. Capital é 2.000. A taxa é 20% ao ano. E o prazo é 2 anos. Ó, eu quero saber o montante. Então, vai ser capital vezes 1 mais i elevado a n. O capital é 2.000. A taxa é 1 mais 20% ao ano é 0,2, né, gente? Vocês vão pegar o 20 e dividir por 100. Elevado na 2, ao quadrado, né? Ó, 2.000 que multiplica 1,2 ao quadrado. 1,2 ao quadrado, se fosse 12, seria 144. Mas como é 1,2, então vai ser 1,44. Tá? Mesma coisa aqui agora com a vírgula. 1, 2, 3. Eu vou andar 1, 2, 3. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes 144 é 288. Né? Eu andei 1, 2, 3. Tá? 1, 2, 3. 2.880 vai ser o montante, então. Ó. Tá? Gente, se fosse juros simples, pensa. 2 anos a uma taxa de 20% ao ano seria 40%, né? 40%. 40% de 2.000 é quanto? 40% de 1.000 é 400. 40% de 2.000 é 800. Ia dar R$ 2.800 se fosse juro simples, ó. Se fosse o simples. Tá vendo a diferença? Porque o composto ele fica contando juros sobre juros. Sempre vai render mais, né? E sempre vai dar um valor mais alto do que o juro simples. Se for aplicação, rende mais, né? Se for um empréstimo, aí vocês vão pagar mais juros. Se for aplicação, vale a pena. Se for empréstimo, não, né? Então, mais ou menos por aí, tá? Tudo bem? Meus queridos, ó, 2.880. Vamos ver um aqui, ó, que tá um pouquinho diferente. Qual os juros obtidos, ó, qual os juros obtidos de uma aplicação de 5.000, tá? 5.000, feita por um ano, a uma taxa de 10% ao semestre. Olha aqui, a gente não vai mexer na taxa, a gente vai mexer no tempo, tá? 5.000, um ano e 10% ao semestre. Então, eu vou apagar essa parte aqui e vou fazer aqui no ladinho, tá? Quero saber o montante, então.
de um capital de 5.000 a uma taxa de, já me esqueci, 10%. Um ano, 10% ao semestre, tá? 10%, então é 0,1. Gente, um ano, essa taxa está ao semestre. O que a gente vai fazer? Um ano tem 2 semestres, ó. Então, eleva na 2, eleva ao quadrado. Então, sempre transforma. Ah, se é um ano, passa o tempo para ano. Ah, mas ele está dizendo que é 2 semestres, né? A taxa tal semestre, passa o tempo para semestre. A taxa tal ano, passa o tempo para ano. E assim, sempre, tá? Sempre desse jeito. Ó, a taxa está ao semestre, então você tem que mexer no tempo e passar para semestre, assim como a taxa. Ah, é um ano. Um ano tem quanto semestre? 2. Então, a gente passou para 2, ó. Se fosse ao contrário, se fosse a taxa ao ano e o tempo em semestre, teria que passar para ano, tá? Teria que passar para ano. Então, é assim que funciona. Ó, 5.000, 1,1 ao quadrado, 1,11 dá 121. Então, vai dar 1,21. Aqui vai dar 6.000, ó, 1 vezes 5.000 é 5.000. 0,2 vezes 5.000 é 1.000. E 0,01 vezes 5.000 é 50. Então, vai dar 6.050. Ai, Sora, não sei pensar assim. Tudo bem, confia em mim. Ó, tá? 6.050. Certo? Ó. Se eu quero saber só os juros, se tu quer saber só os juros, tu desconta, que nem eles fizeram aqui, ó. Os 6.050, ó, menos os 5.000 do capital, tu vai ter só os juros. Certo? Ou então tu tu desconta aqui no final. Aqui, ó, menos o capital. Direto na fórmula. Multiplica e depois desconta o capital. Ou então tu faz assim, ó. Calcula a taxa primeiro, tá? Calcula a taxa primeiro. Vai dar 1,21. Daí desse 1,21, tu tira o 1 fora. Que nem a Sora mostrou antes. Vai sobrar só 0,21. Aí tu pega esse 0,21, ó, e multiplica pelos 5.000. Vai dar 1.050 dos juros. Certo? Então, é assim que a gente faz. É assim que a gente faz. Como é que é, Sora? Não entendi. Tá, vamos lá. Ou para calcular o juro, ou tu pega o montante e desconta o capital. Ah, o capital eu sei que é 5.000. O montante eu achei, é 6.050. Então, desconta um do outro, vai dar a diferença, né? 1.050. Ou tu faz assim, ó, para cálculo dos juros. Tá? Então, aqui tu desconta o capital, ó, menos 5.000. Tu vai saber exatamente quanto que tu teve de juros. 1.050. Foi teus juros. Ou, tá? Ou tu faz assim, ó. Pega a tua taxa, eleva no tempo e desconta o 1. Certo? Vai ficar assim, 1,1 ao quadrado menos 1. 1,1 ao quadrado é 1,21. Menos 1 é 0,21. E pega tudo isso aqui e multiplica pelo capital. Quem era o capital? 5.000. Então, 5.000 vezes 0,21 vai dar 1.050. A mesma coisa, tá, gente? Então, tem vários caminhos que dá para fazer, desde que vocês entendam o que vocês estão fazendo. Não tem um passo correto e outro passo errado. Não, tá? Não existe isso aqui. Bom, gente, então, para a aulinha de hoje, basicamente é isso, tá? É entender o que é montante, o que é capital de um juro composto. Entender que juro sobre juro não é a mesma coisa que juro simples. Ele sempre vai dar um valor maior. E eu preciso sempre desse fator aqui, ó,
que é o fator de capitalização. Eu não posso esquecer de somar esse 1 aqui quando eu vou elevar na potência do tempo. Porque se eu não colocar o 1, não vai dar certo, tá? A Sora vai separar algumas questões para vocês fazer e eu coloco ali no Classroom, junto com essa videoaula, o material que vocês vão, a listinha de exercícios que vocês vão resolver. E aí nós vamos tirar dúvida. A gente pode tirar dúvida na sala de aula ou marcarmos um horário aqui também, tá? Para vocês me perguntarem, a gente corrige as questões, a gente vê o que cada um entendeu, o que não entendeu. Eu coloco essa tabelinha lá também, tá? Essa tabelinha aí dos fatores de capitalização. E vou deixar a listinha lá para vocês. Depois a gente fala de descontos. Nas próximas a gente fala sobre descontos também. Tá bom, meus amores? Então, ó, beijo grande da Sora. Fiquem com Deus e nos vimos. Até breve. Tchau, tchau.